Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une. Amém? Fico muito feliz, meus irmãos, de poder estar com os irmãos nesse momento tão difícil que estamos vivendo, para poder compartilhar da palavra de Deus, que com certeza vai ajudar a todos a ultrapassar todas as barreiras de dores, de dificuldades e de dúvidas. Nós vamos meditar sobre um salmo que com certeza está sendo usado com muita frequência nessa hora. Nós vamos meditar sobre o Salmo 46. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo 46, o Salmo de Davi, que fala justamente sobre a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, não há ninguém nessa vida capaz de dizer que nunca passou ou que nunca passará por dificuldades. Que sua vida sempre foi e sempre será um mar de rosas. Já começa no nosso nascimento. Fomos gerados no calor e no aconchego do ventre materno. Fomos alimentados pela nossa mãe e tudo corria bem, na maioria das vezes, durante 9 meses, até que chegou o momento de abandonar esse nosso cantinho tão aconchegante e tão tranquilo. E de repente, quando tudo estava bem, tudo tranquilo, nossa mãe nos coloca para fora. É um choque grande. Estava tão gostoso lá dentro e agora temos que começar a lutar pela nossa sobrevivência. Começamos a buscar oxigênio nesse novo ambiente e depois, desesperadamente, procuramos a fonte do nosso sustento no peito da nossa mãe. Tudo pode ir até muito bem nessa hora, mas sempre encontramos obstáculos pelo caminho e por aí vai. Quero dizer com isso, meus irmãos, que nessa vida sempre encontraremos grandes barreiras que precisam ser vencidas. Sempre surgirá uma situação nova para tirar o nosso sossego. Está tudo correndo bem e, de repente, algo de errado acontece. E o pior, que as dificuldades não vêm uma de cada vez, mas tudo ao mesmo tempo. E quando esses momentos difíceis chegam, percebemos de uma forma sofrida que ninguém é forte o suficiente para suportar sozinho as suas dificuldades, as suas crises, as suas dores e os seus medos. Todos nós temos nossos momentos de tensão, de angústia, por que não dizer de desespero, que nos levam a ter uma imensa vontade de fugir, de abandonar tudo, de chutar o balde. Todos nós temos nossos momentos de conflitos interiores que nos deixam agitados, perdidos e que muitas vezes ultrapassam nossos limites de sanidade, atingindo inclusive quem nos rodeia. Davi estava no seu limite, sem forças para continuar a sua luta. E ele, nesse momento de desabafo, vemos ele reconhecer as suas limitações.
Percebeu que não era um super-homem, que se continuasse com a sua teimosia, seu fim seria trágico. Será que isso não ocorre com a gente também? Estamos vivendo hoje uma situação mundial que jamais foi vista nessa geração. Lutamos contra um inimigo invisível que é capaz de eliminar dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas num curto espaço de tempo, de uma forma muito silenciosa, mas muito dolorosa. E como somos dotados da capacidade de nos preservarmos para não morrer, estamos vivendo momentos de muita apreensão e até alguns casos descontrolados de pânico, pois sabemos que além desse vírus ser muito fatal, os recursos humanos conhecidos e usados contra ele são insuficientes para atender a todos os doentes. Podem estar certos, meus irmãos, que até os mais fervorosos ateus estão buscando uma alternativa religiosa para se protegerem. Só gostaria de lembrar aos irmãos que não podemos nos esquecer do que Jesus falou aos seus discípulos sobre os sinais que teríamos para a sua vinda. Mateus 24, versículos 6 e 8 diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pestes igual a vírus. Vírus são sinais, meus irmãos. Tudo isso já estava previsto para passarmos. Não somente esse vírus, mas outros vírus que já vieram e outros vírus que ainda virão. Um irmão me perguntou por que Deus está permitindo isso tudo acontecer. Simplesmente, meu irmão, porque estava previsto. Por que questionar a presença ou a ausência de Deus nessa hora? Nós, crentes em Jesus Cristo, temos que aproveitar esse momento de crise para desenvolver a nossa fé plena no único capaz de nos refugiar e nos fortalecer. Davi aprendeu a confiar mais em Deus justamente na grande crise que ele estava enfrentando no momento de grande angústia e declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Reconheceu que somente Deus seria capaz de lhe dar o refúgio, a força e o socorro que ele precisava. Nessa declaração tão sincera, Davi nos ajuda a perceber que se temos um Deus presente ao nosso lado, não precisamos temer nada, mesmo que momentos difíceis estejam vindo contra nós. Versículo 2 e 3 diz assim: Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por isso que Davi, ao olhar para si e para a sua gente, exortou em seu cântico que eles não deviam temer também. Deviam sim exercitar a sua fé nesse Deus tão presente em nossas vidas. É como se ele estivesse falando: para que ficar abalado com as coisas de casa ou do mundo, se Deus continua Senhor de todas as coisas? Não temos com que nos desesperar, não temos que nos angustiar. E o mais maravilhoso é que ele reconheceu que não conseguiria fazer isso sozinho e compartilhou de sua crise com os seus familiares, com seus companheiros de luta e com seu próprio povo. Botou para fora tudo que estava lhe sufocando e concluiu que não valeria a pena se desesperar e que precisava se acalmar e parar de lutar do seu jeito. Você já parou para pensar que Deus está nos dando essa mesma oportunidade que Davi teve? Deus tem aproveitado dessa crise
e nos colocou no isolamento social para que aprendêssemos a compartilhar de tudo isso com os nossos familiares. Para que abríssemos nossos corações com os nossos filhos, esposas, esposos. Para que crescêssemos espiritualmente em família, nos fortalecendo cada vez mais nas promessas do Senhor Deus. E uma família fortalecida torna a igreja que nos congregamos cada vez mais imune às armadilhas do nosso inimigo. Atitudes que não tínhamos porque não sabíamos administrar o nosso tempo. Vamos aproveitar esse momento e viajar para dentro de nós mesmos, avaliando como estamos conduzindo a nossa vida afetiva e espiritual. Que tal fazermos uma reflexão sobre a vida e o sentido da vida? Que tal buscarmos mais a presença do Senhor, conversando com Ele, lendo a sua palavra sem pressa, no silêncio do nosso quarto? Que tal nos desvencilharmos de tudo que está nos corrompendo e nos corroendo em nosso dia a dia? E aí teremos a oportunidade em desfrutar melhor da paz de Cristo dentro de nós e desenvolvê-la no seio familiar e depois compartilhá-la com os nossos irmãos em Cristo, nos unindo cada vez mais no amor de Deus. Aí seremos verdadeiramente o sal e a luz que Jesus pediu para que fôssemos. Isto está lá em Mateus 5, 13 e 14. Davi demonstra com clareza que nossa fé tem que ser evidenciada exatamente quando tudo vai mal com a gente. Mesmo que tudo esteja de pernas para o ar em nossa vida, como saúde, família, trabalho, estudos, precisamos reconhecer que Deus é o nosso único refúgio e fortaleza e que nessa hora de aflição, Ele é o único socorro presente. Vamos ver os versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Meus irmãos, a igreja de Cristo tem que se alegrar por estar sendo banhada pelo Espírito Santo de Deus, que não vai deixar nada nos abalar, nos destruir ou derrubar, e sim nos dar novos dias de esperança. Nosso coração só se acalmará na medida que confiarmos em Deus. E essa confiança só vem através de uma intimidade com Ele. Confiar é deixar nossos problemas ao pé da cruz e voltar para casa sem eles. Nos versículos 6 e 8 são declaradas as profundas mudanças e calamidades que agitavam o mundo e o que Deus é capaz de fazer, igualzinho o que está acontecendo nos nossos dias. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Vejam, meus irmãos, a admirável maneira como Deus livra a sua igreja dessas pestes, dos desastres, da guerra e da fúria dos seus inimigos. Ele cessa tudo até o fim da terra. Ele quebra todo o arco e toda a lança e queima todos os carros no fogo. Ou seja, ele faz cessar as pestes, os vírus, as tormentas, quando são contra o seu povo. Ele quebra o arco, seja qual for, quando são contra os seus santos. E por fim, nós lemos nos versículos 10 e 11 o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Mesmo se você estiver sentindo que não tem mais força para continuar, se Deus estiver em sua vida, ela não será abalada. O Senhor dos Exércitos está com você, meu irmão. Se você anda por demais preocupado como vai ser depois de tudo isso, se você vai pegar o vírus ou não, se vai ter emprego ou não, se vai ter o que comer ou não, recorde-se das vezes que Deus veio ao seu auxílio. Se for preciso, ponha seus ouvidos na boca de Deus para escutar a sua voz libertadora. Se você já está nos seus limites, está na hora de erguer um cântico especial ao Senhor, mesmo que tudo à sua volta esteja desabando, mesmo que sua fé tenha diminuído. E para terminar, se você está prestes a entregar os pontos, estava se deixando dominar pelo medo e pelas apreensões geradas pelas notícias apocalípticas que têm saído na mídia, se você estava achando que não iria suportar, que não iria vencer esse momento e estava se sentindo fraco e solitário, guarde em seu coração, pelo menos, essa mensagem central desse salmo. Não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Nunca se esqueça que mesmo que você sinta que o seu mundo está acabando e que nada está dando certo, Deus está contigo. A sua graça está sobre nós. E Paulo dá uma receita excelente aos filipenses e um grande conselho a seu filho adotivo Timóteo, que serve muito bem para todos nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de todos vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Quer paz, meu irmão? Ore. Quer ter segurança no amanhã? Ore. Quer vencer qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de peste? Ore. Quer ter intimidade com Deus? Ore. Quer aumentar a sua fé? Ore. E não se esqueça do que Deus disse em 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, meus irmãos, por essa mensagem que foi muito gratificante para mim e com certeza tocou no seu coração, lhe dando paz e conforto para superar as dificuldades desses nossos dias. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e não se esqueça, Deus está contigo. Amém?